Boa, já tá gravando. Vou gravar aqui, caso o Daniel ou outra pessoa queira ver no futuro, esta brincadeira aqui. E aí, só fazendo um resumo aqui do que a gente falou até agora, a gente está na parte do objetivo, né, falando que a ideia aqui foi fazer um experimento, uma brincadeira, para uma pessoa leiga em Java, entender um pouco sobre o Spring Boot, e o experimento tipo, era acessar basicamente a via CEP, trazer informações do CEP, manipular de alguma forma, e, se for o caso, evoluir isso, mas é mais um projetinho de estudo mesmo. E aí, vou falar um pouquinho aqui da diferença do Spring e do Spring Boot, o que eles são mais ou menos assim, até onde eu entendi. O Spring é um framework open source, né, para desenvolvimento de aplicações Java. Atualmente se entende, se estendendo para Groove e Kotlin, né? Sua primeira versão foi lançada em 2003 como uma alternativa para facilitar a construção J2EE, plataforma da SAM para rodar aplicações corporativas, complexas e robustas. Esse cara, assim, pelo que eu vi superficialmente, né, tipo, ele surgiu na época porque construiu uma aplicação, seja ela web ou com outro foco, era muito complexo, então a galera às vezes perdia mais tempo, tipo, configurando um projeto em Java do que desenvolvendo efetivamente. Então, tipo, aí criaram o Spring com esse objetivo, para facilitar essa arquitetura do projeto, né? E aí ela tem vários escopos. O Spring Boot também é um framework, e aí ele facilitou muito o desenvolvimento de aplicações Java, porém ainda não tinha atingido. O Spring é um framework, eu li errado, facilitou muito o desenvolvimento de aplicações Java, que é o que eu estava falando, né? Então, tipo, o Spring veio para isso, para facilitar essa parte de ter que configurar algumas coisas. Porém, ainda não tinha atingido seu potencial máximo devido à complexa configuração necessária. Então, apesar dele facilitar a parte de desenvolvimento, ele ainda tinha uma configuração meio verbosa, uma parada meio complicada, necessária para rodar a aplicação. Com isso em mente, em 2014 foi lançado o Spring Boot, com o objetivo de facilitar o setup do Spring. Então, tipo, na verdade, ele trabalha junto com o Spring, né, só funcionando mesmo como uma parte de configuração do projeto. E aí eu vou falar aqui como é que foi um pouco desse processo do estudo. Como foi o processo? Eu utilizei um cara que é o Spring Initializer. Deixa eu abrir ele aqui. Acho que ele estava aberto aqui do lado. Esse cara é, tipo, muito mágico. Então, tipo, antigamente a galera tinha, para inicializar, né, era feito por linha de comando, papapá, tinha muitas coisas. Só que esse cara aqui, você passa as configurações que você quer. Então, tipo, você quer qual é o projeto, qual o tipo que ele vai ser, qual a linguagem vai utilizar, qual a versão do Spring Boot, papapá, o nome do projeto, algumas nomenclaturas que eu não sei explicar muito bem, mas enfim, qual vai ser o package que ele vai gerar no final, né, a versão do Java, e as dependências. Então, aqui, por exemplo, você pode falar, por exemplo, no meu caso aqui, eu fiz uma experiência com desenvolvimento web. Então, tipo, tem essa Spring Web. Ele vem com o setup todo para já funcionar com questão de roteamento, com toda essa parte web. Tem questões de autenticação, que é o Spring Security. Então, tipo, são vários plugins, né, que você pode adicionar no pacote que você está gerando inicialmente para poder facilitar o desenvolvimento. Claro que a parada é muito maior. Aqui eu vou fazer um starter bem pequenininho aqui, mas a parada é muito, muito maior, no fim das contas. Mas o caminho é esse daqui. Então, depois que você faz essa configuração aqui do que você vai precisar para o seu desenvolvimento, as dependências do projeto, as versões do Java, qual a linguagem você vai usar e tal, você vai gerar um pacote. E no fim, ele gera um arquivo já, né, para você, geralmente, sobe no Eclipse, né, que a galera usa muito para o Java no Eclipse. Só que eu queria me desafiar aqui um pouco mais e tentar usar o VS Code. Porque eu falei, cara, vai dar treta, porque, tipo, eu procurei uma porrada de exemplo na internet e, tipo, não tinha muita coisa. Todo mundo indicava usar o Eclipse
Eclipse, tipo, todo lugar. E aí eu falei, cara, vai dar BO. E aí no começo deu BO mesmo, eu fiquei mó perdido, não conseguia. É isso, eu nem cheguei a usar o IntelliJ, né? Mas, cara, eu fiquei. Deu muito BO, deu uma porrada de erro, pá. E aí eu fui conforme foi. Deixa eu voltar aqui para. Conforme eu fui vendo e tal, quebrando a cabeça, foi aparecendo alguns plugins, né, do próprio VS Code, né, que, porra, facilitam pra caramba o desenvolvimento. Aqui eu falei um pouquinho, né, das questões de dependência, que eu posso ir adicionando, tudo que eu quiser adicionar, né, e aí eu utilizei o VS Code, no começo tive alguns problemas, depois descobri que ele tem vários plugins para trabalhar com Java, e principalmente com Spring Boot. E uma parada legal é que, tipo, esse próprio initializer que tem aqui, tem um initializer no VS Code. Então, se eu quisesse fazer esse initialize pelo VS Code, tem como, ele tem esse Spring Initializer Java Support. Então, ele vai te perguntando as mesmas coisas que estão lá, só que lá tem uma interface visual melhor ainda, né? Mas as mesmas coisinhas que tem lá, e aí, tipo, ele cria um projetinho Java, Spring, no formato Spring ali, né? E tá pronto. O projeto já tá pronto para rodar, basicamente. E aí, o desenvolvimento local. Esse aqui foi o projeto, eu vou mostrar aqui um pouquinho dele. Coisas que eu aprendi foi como trabalhar com Java, Spring Boot no VS Code, Logger no Java, que eu não sabia como é que era, tem que criar uma classe para poder ter Logger, não tem um console log da vida. Modelos, conexão com a API terceira, formatação de JSON também eu precisei fazer, estrutura e dependências no Java. E para rodar o projeto, eu vou abrir aqui, que talvez seja mais fácil. Vou abrir aqui no... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar outra tela. Então, beleza, ele dá mas não é o log que eu queria, sacou? Ele dá um print no. É estranho, né? E aí tem que criar uma classe para poder ficar bonitinho. Mas saquei que você falou também. Muito louco. Louco, louco, louco. O Java é muito louco, cara, na moral. O Caio perguntou se tem como fazer esse initializer por CLI. Então, eu acho que o padrão sacou? Mas, tipo, não tem essa interface. Hoje em dia tem essa interface, que é muito fácil, cara. Eu posso criar aqui um jar para você. Tipo assim, é só clicar efetivamente. Deixa eu ver se tá aberto ainda, não tá? Se eu não marcar nada aqui e clicar aqui em Generate, ele vai criar, ó, sacou? E aí é só eu importar lá. Mas, se eu não me engano, tem como. Então, aí quando você importa lá na interface, na IDE, né, no caso, tipo, vamos supor, você pega um IntelliJ ou no Eclipse, aí a hora que você importa, ele já, tipo, desmonta a estrutura inteira do Já, projeto? já, ele monta isso aqui assim, ó. Porque, Eu- tipo, é uma estrutura bem sinistrinha, né, do Java, Sim, mas ele digamos. entende tudo, porque, tipo assim, não é só você coloca lá, não, tipo, tem um import project, alguma coisa assim, sacou? Então, ele entende que você está importando um projeto Java e ele vai ter que interpretar aquilo ali da forma correta, sacou? Deixa eu trocar a aba aqui. Os desenvolvedores das antigas devem ficar pistola com a facilidade que tem hoje, né, mano, de fazer as Cara, paradas, então, fazer um então set. e o objetivo desse cara é isso, sacou? Tipo, eu acho que ele veio para porque a galera tinha que, pô, dar uma volta ao mundo para conseguir desenvolver web, tipo, desenvolver uma aplicação web. E aí veio o Spring para poder facilitar e veio o Spring Boot para poder facilitar, tipo, o setup disso. Mas a galera deve falar, não, isso aí é Nutella, pô. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver. Agora vocês estão vendo o VS Code, certo? Isso aí. Isso aí. E aí, cara, aqui tem uma opção aqui que eu não lembro qual é agora, mas tem como você, tipo, se eu não me engano, se você abrir aqui o próprio VS Code, eu acho que ele já é inteligente nesse ponto. Mas se você utilizar o starter daqui também, que tem, é bem melhor. Que é esse cara aqui, ó. Spring Initialize. Aí para create a Maven Project. Aí beleza, aí você vai fazer as mesmas perguntas que estão lá, sacou? Tipo, a gente pode até depois fazer isso, se for o caso, mas não sei se vai dar tempo. Mas aí tipo, você vai falando, eu quero essa versão, eu quero, tipo, qual a linguagem que eu vou usar. E aí no final ele vai gerar um projetinho bonitinho da forma que você quer. E aqui para rodar, por exemplo, tem isso aqui é um plugin. Então, essa abinha aqui, Java Project, se eu abrir num outro projeto qualquer, ele não mostra essa aba aqui, porque ele entende que aquele projeto não é um projeto Java. Essa abinha aqui é por causa do plugin, né, de Java que eu tenho instalado, e aí ele abre isso daqui. E o legal é que para rodar, depois ele entende todas as páginas, tudo direitinho. O lugar que eu trabalho, eu não preciso mexer em nada praticamente aqui.
O Spring Boot aqui, tipo, a ideia dele é que você trabalhe aqui dentro. Tipo, esse aqui é o core do projeto. Ele cria eu dei como nome de CEP, então ele criou CEP Application. O CEP Application é o meu core do projeto, então, tipo, é o starter, né? Tipo, é a main. Então, esse cara aqui é onde que starta tudo no projeto. Em paralelo a ele, tipo, tudo que eu quero criar de, tipo, rota, de método, essas coisas, eu crio em volta dele, sacou? Porque ele entende que o escopo dele é esse cara aqui. Ele consegue acessar aqui. E aí, para me rodar um projeto, por exemplo, eu vou rodar esse projeto aqui. Para me rodar ele, tipo, eu venho com o botão direito aqui e run. Lá no Eclipse tem também muito fácil um run da vida, né? Só que, tipo, eu achei que não tinha no VS Code uma forma fácil, sacou? Eu achei que ia tudo ter que rodar por linha de comando. Então, eu ia ter que ver qual é o comando que eu rodo um projeto Java, papapá, mas não, tipo, então tem esse run aqui. Outra parada também, que, tipo, eu tive pouca experiência com o Eclipse, mas ele tem uns utilitários que, tipo, algumas coisinhas que você, se eu não me engano, você aperta com o botão direito, ou você aperta um comando lá no Eclipse que ele, tipo, te lista algumas, algumas facilidades. Tipo assim, por exemplo, você cria um monte de, que nem aqui, quer ver? Vocês vão entender, vocês manjam pra caramba. Por exemplo, eu criei esse modelo aqui. Aí eu quero criar o getter e o setter dele. Lá no Eclipse tem uma opção que eu não lembro qual é, que você aperta e ele cria. Aí eu falei, pô, não tem essa porra aqui, né? Tipo, não tem esse comando aqui no VS Code para poder fazer isso. E aí, tipo, dando uma fuçada, eu descobri que tem. Só que ele tem aqui a ação de origem. A ação de origem, tipo, ele abre aquelas opções que tem lá no Eclipse. Então, tipo, generate test, organizar imports, generate constructor. Tem um aqui que eu acho que é o getter e setter, não sei. Aqui, generate to string, tem um getter e setter, eu não sei se é aqui agora. Mas, enfim, ele gera isso tudo, tipo, ele funciona muito bem como o Eclipse, sacou? Claro que o Eclipse é bem focado, né? Então, tipo, muita coisa vai ser mais fácil de você encontrar. Mas esse cara aqui tem praticamente tudo também, sacou? Eu achei isso bem, bem legal, porque no começo eu fiquei meio perdido, porque lá você Ctrl G, sei lá, tem um comando assim que você abre e tipo, ele gera tudo. Mas enfim. E aí o projeto está rodando, Aqui eu vou mostrar um pouquinho do que eu entendi da estrutura do projeto. Então, como eu falei, tipo, aqui dentro é onde está rodando, tipo, o main do projeto, né, da aplicação web que eu criei aqui. Foi o tipo que eu criei. Então, em paralelo a ele, eu crio, tipo, tudo que eu preciso, né, as rotas e tal. Eu vou mostrar um exemplo de uma rota aqui. E aí, basicamente, é isso. Uma coisa que eu não sabia também, então, tipo, o nosso package JSON, praticamente, né, o nosso gerenciador de dependências é esse cara aqui, no Java, né, nesse cara aqui. E aí, aqui é onde você vai declarando tudo o que você precisa para desenvolver. Então, por exemplo, o projeto web, ele cria por causa dessa dependência aqui. Então, aqui tem as coisas que eu vou importar, que eu preciso para poder rodar um projeto, para usar os... Esqueci o nome desse bagulhinho aqui, vocês vão saber, talvez, isso aqui. Quando bota arroba Tá lá, Annotation. annotation, isso aí. E aí, então, tipo, aqui estão as minhas dependências e eu posso usar esses carinhas. Beleza. Deixa eu ver mais o que eu posso falar. Famoso pão.xml, mano. Qualquer É merda que dá num projeto Java, você isso, tem que isso ir aí. exatamente Isso aí. aí, isso aí. É bom ver, a galera manja dos Paranauê dos problemas. E deixa eu ver mais o que eu posso. Deixa eu ver se eu anotei outra coisa, que o tempo agora tá acabando, né? Curto. O que eu anotei, beleza. Eu vou mostrar o projeto rodando e aí eu vou falar mais umas coisas. Eu criei algumas rotas, eu vou mostrar o arquivo aqui e mostro lá também. Eu criei uma rota home, que é só o cara. Aqui no Spring, tipo, eu consigo mandar esse get map, então ele mapeia, né? Eu confesso que eu prefiro usar Node, Express, essas coisas, do que, tipo, se tivesse que fazer nesse cara aqui do zero, acho que eu não queria fazer não, mas enfim. E aí aqui eu tô falando que eu vou retornar um body para a página. Então, quando eu bater na rota barra, né, na raiz, eu vou retornar para esse cara aqui, tá errado aqui, a propósito.
vou retornar isso daqui para eles, informando. Nas rotas internas, eu criei algumas rotas do get CEP, né? Então, tipo, quando eu passar um CEP para esse cara aqui, então, aí a forma que ele entende isso é através dessa chave aqui, né? Então, tipo, ele entende que aqui tem um valor CEP, que é um long, e eu estou declarando ele como CEP. Então, eu estou pegando uma variável do path, né? Basicamente é isso. E aí aqui eu estou só concatenando, eu estou gerando uma string aqui, estou criando uma URL aqui, né? Eu estou fazendo a conexão, estou pegando o retorno aqui dela aqui, estou transformando para esse buffer red aqui, que é o tipo que ele trata lá, foi o exemplo que eu achei, assim, que eu fui tentando entender. E aí, por último, esse aqui não precisa, não tem necessidade. Aí aqui ele mapeia todos os resultados e aí é a forma que ele faz o Java, tem umas paradas que não tem muito como entender, né? É assim, ponto. E aí aqui ele vai, na hora que eu gerar, na hora que eu mostrar lá na tela, vai ficar mais fácil de entender. Mas aí ele vai mapeando cada linha lá do resultado que ele pegou e vai retornando vai montando uma string para poder retornar no final. Ele vai montar como se fosse um objeto, só que é um objeto string, né? E aí, beleza, que não, isso aqui é como exemplo, isso aqui não precisa mais, acabei deixando. Mas, quando eu bater na rota CEP, ele vai retornar a informação que o via CEP retorna. E aqui foi onde eu brinquei um pouquinho, tentando manipular o começo é idêntico, eu estou batendo na mesma URL, só que eu estou passando um parâmetro para ele, que eu quero que tipo, ele só retorne tipo bairro, só retorne CEP, só retorne alguma coisa específica. E aí, até aqui é tudo igual, em algum momento aqui eu começo a transformar, eu converter de string, né, que é o que retornaria para o body lá, da página, para um JSON para eu poder manipular ele, para eu poder retornar utilizando o modelo, né, que foi o que eu criei aqui, que é uma parada que eu nunca tinha feito também no Java, criei o modelo direitinho, papapá, e aí aqui eu fiz um switch case, caso, não sei se foi o melhor jeito, depois eu vou ver outro formato, mas foi que consegui fazer na hora, e aí ele só vai pegando os valores, e vocês vão ver lá também funcionando. Aqui tá rodando. Uma parada que, tipo, foi mágica, assim, para mim, que, tipo, no começo do exemplo, eu tinha que ficar, tipo, parando o projeto, então dando um Ctrl+C aqui e rodando de novo. Parando o projeto, toda vez que salvava alguma coisa. Aí tem a questão da dependência legal, porque tem esse Spring Boot DevTools. Então, tipo, ele faz basicamente um hot reload, né? Ele fica escutando as alterações e ele atualiza já com essa autorização. Então, tá rodando, o projeto tá rodando aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Localhost, 2.8080. Então, na raiz, informa um CEP na URL para que a busca seja feita. Então, 22, vou botar o que eu sei aqui de cabeça. Ele bateu lá na via CEP, né, e retornou como se fosse uma string No seu aqui, né. navegador, a gente tá Aí vendo esse aqui é só o uma... Visual Code. Desculpa. Vou voltar aqui. Deixa eu compartilhar a porra toda. Agora vocês estão vendo tudo, beleza. Ó, eu bati na raiz aqui, né, aí tem aquele textinho que eu botei lá para ele retornar, é um H2, papapá, né, então daria para montar uma página, né, se a gente tivesse que retornar alguma coisa. Aí eu vou passar Se a gente fosse maluco, né? Exatamente. Aí aqui já é a API, né, mesmo, do via CEP, né, retornou isso lá, eu mapeei e trouxe para cá, Põe né, meu CEP aí. qual o seu CEP? 12 929 482. 929-482? Meu CEP ele é bugado. Ó, ele Doideira. existe, mano. Caramba. Que E demais. aí, por exemplo, aí o que eu fiz aqui, que tipo, foi um pouquinho além, foi, tipo, por exemplo, trazer a localidade. Localidade. Aí, localidade, Bragança Paulista. E é isso. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Consegui fazer em meia hora, deu certo.
É isso, cara. Eu acho que não tem muito mais, não. Não tem mágica, não. Cara, era isso, era um assunto bem, tipo, bem basicão para todo mundo, mas só para. Porque eu acho que, aí falando da minha experiência, né, no começo eu fiquei com muito. Eu demorei até um pouco para começar os estudos, porque falei, cara, Java, não quero ver essa porra, não. Depois eu falei, não, Java, Spring Boot, vou ter que entender essa porra ainda. E aí depois eu fui ver que, tipo, não é tipo um bicho de sete cabeças. Então, até eu que, tipo, nunca tinha visto Java, consegui fazer a paradinha ali com uma APIzinha básica, coisa de criança, mas foi bem legal fazer assim, e acho que era isso, ó. Nossa, eu curti, mano. Eu sempre tive curiosidade, tipo, do Spring Boot, assim, eu nunca usei o Spring Boot, nem nada do tipo, assim, quando Nunca tinha usado começou... Java. É, eu tinha usado só Java, mas quando começou a popularizar o Spring Boot, eu tinha saído dessa vida, assim. Mas eu sempre vi muita gente falando, mano, nossa, é muito bom para fazer o setup e tal. Mas é Não, da hora saber como que nasce aí a parada e como que... o setup dele, tipo, o foco dele, claro que tem outras coisas, mas tipo, o foco dele é essa parte do setup que é muito, muito simples. Então, você pode fazer por linha de comando, né, pelo que eu vi lá. Você pode fazer, depois que eu vi que dá pra fazer pelo VS Code, eu falei, cara, mágico a parada. E aí você gera muito rápido, você começa a trabalhar muito rápido. Só que o Java não deixa você trabalhar tão rápido, mas tirando isso, dá para trabalhar rápido, sacou? Nossa, mas é bem massa mesmo. Eu queria É. ver depois, tipo, sei lá, algum tipo de conteúdo assim que dê pra comparar. Você fala, mano, isso aqui era melhor fazer com Java mesmo, ou isso aqui é melhor você fazer, dá pra fazer Então, com Node, tipo, sei lá. a gente tem alguns projetos aqui que são feitos em Spring Boot, né? Tipo, eu acho que eu não acho que a main não sei se usa Spring Boot, eu acho que eu uso, não tenho certeza, mas dá para ver depois e a gente pode ver, dar uma olhada, para tentar entender. Muito massa. Mas acaba sendo tendo que entender muito mais o Java mesmo do que ele, porque é o que eu te falei, eu fiquei com muito receio de ter que entender outra parada meio complicada e tal, e não, tipo, é mais tranquilo do que parece. E é isso. Pareceu uma parada assim que você vai, tipo, vai te facilitar a tua vida no setup ali. E provavelmente você vai precisar entender mais a fundo sobre ele se você tiver algum problema, né? Tipo, É, pô, eu vou precisar mudar alguma configuração, eu, algo eu assim. acho que é tipo o Next, tipo assim, a gente, pô, se tiver que configurar um projeto do zero hoje, a gente sabe o trampo que vai ser, tipo, vai É, ser um trampo gostoso. Só que a gente não faz isso porque, tipo, cara, a gente quer desenvolver, a gente quer criar coisas diferentes e tal. A gente não quer se preocupar com essa parada. Aí a gente vai lá e dá um start no Next e tá tudo pronto. exatamente. Desse jeito, sacou? Eu acho que cai no mesmo ponto. E é isso, galera. Obrigado. Quem tem o poder de parar a gravação? Qualquer um? Só o Matheus. Acho que eu consigo aqui. Massa demais.